Boa tarde a todos, em mais um vídeo. Hoje é dia 7 de janeiro de 2020, dando continuidade ao testemunho. Eu queria até fazer um parênteses aqui em relação a esse capítulo de Êxodo 20, porque tudo aquilo que é falado e foi falado ali naquele vídeo anterior é relacionado ao que a palavra diz em relação à minha vida. Não é em relação a ninguém, a religião nenhuma, a pastor e a ninguém. É a minha vida com Deus. O que eu vivi diante desse versículo, desses versículos, desse capítulo, que há vários versículos ali, como foi que eu vivi e encarei ali de acordo com o que cada versículo falava. Então, eu estou fazendo um parênteses aqui para dar uma explicação em relação ao que foi falado ao vídeo anterior. Porque ali foi falado muito em relação ao que o capítulo fala, sem muita explicação em relação ao que aquilo representou na minha vida. Então, é isso que eu quero dizer. O que ele representa ali para mim. Não aquilo em relação à religião, ou à igreja, ou ao pastor, ou a ninguém, mas é eu e Deus. Esse é o propósito de todos os meus vídeos. Eu falo em relação à minha vida com Deus. Então aqui eu coloquei que eu fiz como um parênteses, abrindo um parênteses agora, né, em relação ao vídeo anterior. E aqui sobre o versículo, versículo 1. Vamos começar aqui, Êxodo 1, o que está relacionado com a minha vida, por quê? Então aqui ele fala, então falou Deus todas estas palavras dizendo, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então o que isso aqui representou na minha vida? A casa da servidão na época foi que eu estava sendo a caminho do suicídio. Então eu estava serva do mal ali, onde eu ia destruir a minha vida. E graças a Deus ele me tirou da casa da servidão. Então é isso que representa essa palavra na minha vida. Eu tive o desejo de suicídio e através do conhecimento da palavra eu fui tirada da casa da servidão. É assim que eu considero. Agora aqui ele fala... no caso do versículo 1, né, que eu li agora, 1 e o 2, que ele fala no 2 assim, eu sou o Senhor teu Deus, tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E no 3 ele fala, não terás outros deuses diante de mim. Ele fala aqui no 3. Então aqui, o que eu comento em relação à minha vida é isso? Que eu adorava a imagem de escultura. Então, isso é o que aconteceu comigo. E eu tinha essa imagem como meu Deus, porque ali a gente, quando você crescia, você sentia a necessidade de seguir algo ou alguém na parte da, assim, sentia a necessidade de ter uma religião. Então eu seguia a imagem de escultura, mas ali na minha inocência, porque eu não sabia o que aquilo representava verdadeiramente. A gente fazia muitas vezes porque uma sociedade nos impunha a fazer aquilo. Porque uns adoram, porque uns têm, eu também vou ter. Então, o meu caso eu fiz nesse propósito, não por mim mesma, porque eu mesmo não tinha conhecimento nenhum em relação a alguma imagem de escultura, o porquê da imagem de escultura. E aqui Deus, ele fala, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há acima dos céus, nem debaixo da terra, nas águas e nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Aqui no versículo 5 ele fala, não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais, dos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me odeiam. Então aqui vem a explicação, que eu não estava no caminho certo. Eu estava adorando, mas não era aquilo que estava agradando a Deus. O verdadeiro Deus, ele abomina isso, porque é como se a gente tivesse trocado Deus pela imagem. Se já se tem um Deus que é imagem, por que vai ter outro Deus? Não existe 2 deuses. Deus é um só. Mais para frente, depois, eu vou falar de um versículo que Deus fala que se você adora um, você aborrece o outro. A Bíblia fala sobre isso. Então, aqui no versículo 4... onde ele fala que a gente não deve adorar a imagem de escultura, aqui, inclusive ele fala, no caso aqui, são imagens que elas são criadas pelas obras das mãos de homens, não tem nada a ver com Deus. E eu não posso adorar algo que vem da mão de homem, sim daquilo que vem de Deus.
E inclusive aqui depois hoje o meu Deus, o que eu estou explicando aqui agora? Que hoje que eu tenho o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus da palavra, eu adoro ele, que ele é a Trindade. O que é a Trindade? A Trindade, ele é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. É um Deus em um só, cada um agindo de forma diferente na nossa vida. O Deus Pai, ele é como o justo juiz, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Ali no caso, Deus, ele fala Deus que é o nosso advogado Jesus, o nosso advogado de defesa, e o Espírito Santo é aquele que nos guia em tudo que a gente faz nessa terra. Por isso que a palavra diz que o Espírito Santo ele nos guiar em toda a verdade. Ele vai nos guiar, a gente estando em Deus, firme na palavra, ele vai nos guiar naquilo que é certo e na verdade. Nós não vamos ser enganados, né? Aqui em Atos 17, 24. Vamos ver o que ele fala. Atos 17, 24. Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Certo? Então, tudo aquilo que é feito por mão de homens, aqui é um exemplo de algo que foi feito por mão de homens, que é o templo. Mas, no caso, a imagem de escultura, tudo isso, coisa foi feito por homens. Então, Deus ele não habita onde tem aquilo que é feito por mão de homens, né? E aqui, no versículo, ainda em Êxodo, no versículo 5, vamos ver o que fala aqui no versículo 5. Olha lá. Não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus zeloso, né? Visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração dos que me odeiam, que foi aquela que eu expliquei, que a gente não tem que seguir sociedade, a gente tem que seguir nada, a gente tem que seguir o Deus, o dono do céu, da terra e do mar, aquele que criou todas as coisas. Aqui fala... palavra, ação contrária, o que seria iniquidade? Aqui está dizendo a palavra iniquidade, porque aqui no versículo 5 ele fala, olha lá, Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais. Olha lá, iniquidade dos pais, porque os nossos pais anteriormente, nossas gerações passadas, eles sempre adoraram, porque eles também não sabiam, não tinham conhecimento. Olha lá, e até a terceira e quarta geração dos que me odeiam e consideram como se tivesse sido odiado, porque a geração antiga eles adoravam muito imagens, então automaticamente Deus não estava ali. Olha lá. E o que Deus fala sobre a iniquidade? O que seria a palavra iniquidade? Ação contrária a moral, ato perverso, ato de maldade. Então, diante de Deus é como se fosse feita uma maldade diante de Deus. Olha, nossas gerações passadas não tinham conhecimento, por isso se falava que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. O amor, a imagem, é odiar a Deus. Por isso, no final do versículo ele diz, daqueles que me odeiam. Deus se sente odiado. Então, quando a gente está diante de uma imagem e não adora a Deus e a gente entrega a nossa vida, ao invés de entregar o próprio Deus, automaticamente Deus se sente odiado, ele se sente trocado, né? E aqui no versículo 6 ele já fala, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos, né? Nosso Deus é um Deus de misericordioso para com todos, muito mais com aqueles que lhe obedecem. Ele é misericordioso, mas aqueles que lhe obedecem, ele dá um ouvidos muito maior, com certeza. Certo? Por que ele tem misericórdia por aqueles que também não seguem? Porque ele dá a chance da pessoa se arrepender. De se arrepender dos seus erros, de se arrepender ao Deus que está servindo, de se voltar para o Deus verdadeiro. Então ele dá a chance, ele é misericordioso, ele espera a pessoa se conscientizar de que ela está no caminho errado. Aí ele aguarda até aqueles que aceitaram e permaneceram firmes ali, Deus, a misericórdia dele acaba sendo maior, porque a pessoa está em obediência à palavra dele. Aqui no versículo 7 diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, o que eu, quando lia, vivia essa palavra durante todos esses anos, né?
Por isso que eu estou explicando o êxodo, como que é essa palavra de êxodo na minha vida. Foi tudo isso, todo o entendimento que eu tive de lá até o dia de hoje. Olha lá, nosso Deus não é um Deus... Aqui, o 7. Não se faz piadas nem brincadeiras com o nome de Deus. Por isso que a gente não tem que levar o nome dele em vão, né? Seria nesse caso. Quando se fala de Deus, né, ou em brincadeira, a gente nunca aceita. Porque você tem que ter um certo temor a Deus. E isso não agrada a ele também. Não é justo fazer esse tipo de coisa. Agora, aqui no versículo 8... Deixa eu ver aqui. Aqui ele abre um parênteses também em Gálatas 6, 7. Gálatas... Vamos ver aqui. Gálatas 6, 7. O que ele fala? Gálatas. Aqui, ó. Ainda em relação a não levar o nome de Deus em vão, né? Aqui ele fala: não erreis. De Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Escarnecer, quer dizer, ficar zombando, ficar usando o nome de Deus onde não deve e tal. Tudo tem que ser diante de Deus santo e não usar o nome dele para qualquer coisa. Então aqui fala, não se deixe esquecer, porque tudo que o homem semear, isso ceifará. Quem ficar levando o nome de Deus na brincadeira, as coisas de Deus na brincadeira, vai vir lá na frente a resposta. Que não é boa, é claro, porque está diante, tá como se estivesse zombando de Deus, e de Deus não se zomba, né? Então esse é o propósito. Isso foi o que eu aprendi diante desse capítulo de Êxodo. Agora o